O projeto de lei complementar PLP 17 de 2022 institui um Código de Defesa dos Contribuintes com regras gerais sobre os direitos e garantias e deveres da Fazenda Pública, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. A proposta tramita na Câmara dos Deputados. Com isso, o texto foi apresentado pelo deputado Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, com outros 31 parlamentares de diferentes partidos. Rigoni disse que o objetivo é diminuir a assimetria que existe hoje entre os contribuintes e o fisco. Ele afirma também que a lógica do sistema tributário brasileiro é privilegiar o Estado em detrimento do contribuinte, que é quem o sustenta. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo se reuniu nesta terça-feira para debater o assunto. O projeto elenca diversos direitos dos contribuintes, como acesso facilitado ao superior hierárquico da repartição fazendária em que estiver em curso seu atendimento, não obrigatoriedade de pagamento imediato de qualquer autuação e o imediato exercício do direito de defesa, além do tratamento adequado e eficaz na repartição fazendária. O texto prevê medidas práticas voltadas para beneficiar o contribuinte, como a necessidade da emissão prévia de notificação, autorizando o trabalho de fiscalização e análise da defesa do contribuinte antes da autuação fiscal. A proposta também estabelece que a existência de processo tributário pendente não impede o acesso do contribuinte a incentivos fiscais, crédito oficial e participação em licitações. Já o parcelamento de débito tributário implicará novação, conferindo ao contribuinte o estado de adimplência. Estiveram presentes no evento importantes nomes que reverberam o peso da análise tributária do país. Dentre eles, o doutor Vilfrido Augusto Marques. O advogado revelou a relação do Código de Defesa do Contribuinte, que ele acompanha ferrenhamente desde o ano de 1999. Muito obrigado pela oportunidade de falar para você, para o seu grupo, que eu tenho grande admiração pelo seu presidente. Tá? Mande um abraço para ele. Oportunidade. Esse trabalho que a frente vem desenvolvendo, a necessidade e no momento do país e do mundo que enfrenta, de uma união da sociedade civil, das pessoas, dos produtores, dos profissionais liberais, dos parlamentares, todos se unirem para tentar tirar o país desse momento difícil de desemprego, de problemas que não é local nem regional, é mundial. Todas as grandes potências do mundo hoje enfrentam inflações altíssimas, têm problemas seríssimos de economia. Nós também estamos passando, com certeza vamos superar isso. Essa atuação da Frente Parlamentar, trazendo aqui profissionais, administradores, políticos, magistrados, é fantástico, porque o empresário, o empreendedor, ele é, acima de tudo, um otimista. E essas palestras têm demonstrado claramente que esse contato alimenta essa determinação do empresário. Hoje, especificamente no caso tributário, esse é o grande problema que o Brasil vive. A parte mais sensível do ser humano é o bolso, por várias razões, né? E o fisco tem exacerbado nas suas funções. O deputado federal do PSB de Tocantins, Tiago Andrino, é coautor do projeto. Ele também falou à TV União Brasília sobre a proposta vigente. Temos o Código de Defesa do Consumidor e uma ampla legislação em defesa do consumidor brasileiro, mas o pagador de impostos sofre inúmeros abusos quando se fala de fiscalização. Então, esse projeto de lei do deputado Felipe Rigoni, ele visa regulamentar a atividade de fiscalização. O fisco não pode ser inimigo dos empresários, ele tem que fazer justiça tributária. Então, garantir definições como, por exemplo, prazos, o que é um abuso, né, garantir que a atividade de fiscalização esteja condizente a que o empresário seja, pelo menos, tenha uma presunção de boa-fé, não de que o empresário está fazendo algo errado. E hoje a lógica toda da fiscalização
existe praticamente uma presunção de má-fé do empresário. Então esse projeto ele é bem completo, ele regulamenta as taxas. Hoje no Brasil, criar taxa é uma loucura, né? Não há um regramento. E muitas pessoas confundem taxa com imposto. O imposto ele tem uma finalidade social. Educação, saúde, a taxa não. A taxa ela é feita apenas para a administração de um serviço. E aqui no projeto fica muito claro, né, definindo bem o que é taxa. Então, acho que é um projeto muito positivo para os empreendedores, um projeto positivo para o fisco brasileiro, que vai ganhar muito mais credibilidade e que conta com todo o apoio nosso aqui na Frente Parlamentar em defesa dos empreendedores. A TV União Brasília esteve presente na FPE, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, dessa semana. O assunto tratado foi do autor Felipe Rigoni, onde foi discutido algumas ações com relação aos impostos e também sobre as taxas incidentes sobre produtos, principalmente com relação ao empreendedorismo. Também foi dito a questão do fisco na fiscalização de produtos e serviços dos empreendedores. O texto, que está em análise na Câmara, também traz regras para os casos em que o contribuinte é a parte subsidiária ou solidária à cobrança de um tributo. A proposta estabelece que o mero pertencimento ao mesmo grupo econômico não enseja a solidariedade tributária do contribuinte. Com relação às obrigações do fisco, o projeto determina uma série de vedações, como usar força policial nas diligências no estabelecimento do contribuinte, salvo se com autorização judicial. Também condicionação penal ou quebra de sigilo ao fim do processo administrativo que comprove a irregularidade fiscal do próprio contribuinte. O texto altera ainda algumas regras previstas no Código Tributário Nacional. Por exemplo, estabelece que a ação para a cobrança de tributo prescreverá em 3 anos e não em 5, como é hoje. O mesmo prazo de prescrição de 3 anos será usado na fase executória de localização de bens do devedor. Em tramitação, o projeto será agora analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça de Cidadania. Em seguida, irá para o plenário da Câmara dos Deputados.